Estamos começando nossa live Filhos com a Imunidade Blindada, uma conversa com mães da comunidade Farmácia Natural que já conseguiram blindar a imunidade das suas filhas, dos seus filhos. Hoje eu vou conversar com a Dora, mãe do Joaquim, e ela vai contar um pouquinho como é que está sendo a vida dela agora com Farmácia Natural. Então vamos chamar a Dora para entrar aqui com a gente. Enquanto eu estou chamando a Dora, quem quiser se apresentar, contar um pouquinho aí de onde você vive, qual a sua cidade, idade dos seus filhos, eu vou gostar porque eu conheço um pouquinho mais de vocês. Deixa eu ver se a Dora já está aqui online, tá? Dora, já aceitei aqui o convite. Ela está entrando. Sejam bem-vindas aí quem está chegando. Oi, Dora. Sua tela. Isso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Quanto tempo, né? Ah, que bom! Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui também. Apresenta o seu filhote, Joaquim. Quantos anos ele tem? Bom, meu filho, o nome dele é Joaquim, ele tem 4 anos. 4 E ele aninhos. E conta pra gente como é que você me conheceu, como é que foi o início da sua jornada para blindar a imunidade do Joaquim? Eu conheci você, a gente estava vivendo um momento muito delicado, né? O Joaquim tinha passado um ano muito difícil, onde ele tinha iniciado na escola, depois de ter ficado 3 anos e meio comigo em casa, e o Joaquim começou a ter bastante resfriados e muita febre. Ele nunca tinha tido, até então eu tive um parto natural em casa, ele foi amamentado até os 2 anos e 8 meses. Ele ficava só comigo, sempre teve uma alimentação equilibrada, então livre assim de ultraprocessados, processados, açúcar. Isso era algo que nunca fez parte da alimentação do Joaquim. O Uhum. glúten, os laticínios, pouco era apresentado para ele. Em geral, ele tinha uma alimentação equilibrada até onde eu entendia como isso. Porém, Uhum. eu não usava as especiarias e eu também não fazia nada dos cuidados que você apresenta, obviamente, porque eu não te conhecia. E então, o Joaquim começou a ficar muito doente e a gente acabou indo para pronto-socorro mesmo, porque era o que eu tinha naquela época. Eu me sentia muito perdida, por mais que o meu instinto, meu coração me dizia que havia algo de diferente que eu podia fazer quando ele ficasse doente, mas eu não sabia o que. Então eu ficava um pouco desesperada. E eu ia para a pediatra e perguntava, eu falava, o que eu posso fazer de diferente para ele não ter que ir para alopatia direto? Uma criança que não toma alopatia. E ela me dizia, você tem que observar e esperar. E me dava uma angústia, porque eu falava, meu Deus, eu vou esperar e ele vai piorar, não tenho o que fazer. E então foi assim a nossa jornada. O Joaquim ficou com muitas febres durante 2 meses. E Caramba. então, até que isso desenvolveu, que ele ficou muito doente, a gente percebeu que ele estava muito doentinho. Nesses 2 meses, a gente não deu nada para ele. Era só uma febre que ia e voltava, ia e voltava. Só que a gente não fez nada de cuidado natural, continuou a vida normalmente, só esperou e observou, infelizmente. E aí, o Joaquim evoluiu para uma pneumonia, a gente nem tinha ideia. Ele estava sendo acompanhado pela pediatra dele constantemente. E, e quando a gente chegou, ele já estava com essa pneumonia. Ela iniciou um antibiótico, que era o mais fraco, e nós voltamos para casa. Depois de 5 dias, porque ela pediu para a gente esperar esses 5 dias para o antibiótico fazer efeito, então nós esperamos em casa, mas o Joaquim só piorava, piorava, piorava.
E aí chegou um ponto que no quinto dia a gente pegou ele e levou para o pronto-socorro. Quando a gente chegou lá, a pneumonia estava muito grave, o antibiótico não tinha feito efeito, e ele teve que ficar internado durante 7 dias. Então, depois desses 5 dias, ele tomou mais 15 dias de antibiótico na veia, ele ficou internado. E aí, quando ele voltou para casa, ele já voltou diferente, porque ele tomou uma bomba de medicamento no hospital, foi tudo muito intenso, foi tudo muito difícil para a gente. E quando ele começou a escola, eu comecei a trabalhar também. Então, quando ele Uhum. voltou do hospital, eu precisei voltar a trabalhar. Então, foi muito difícil esse período, porque eu não pude ter todos os cuidados emocionais, físicos, que demandou essa internação e tudo isso que ele sofreu. Então, ele ficou afastado da escola o resto do ano para conseguir se recuperar e foi ficando com cada dia com uma pessoa diferente. E quando ele retornou para a escola no ano seguinte, que foi em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano, ele na primeira semana ele já ficou doente de novo, grave, assim, uma recorrência. Então, crise respiratória, ele nunca tinha tido crises respiratórias. Começaram crises respiratórias após esse episódio. E aí a gente teve que correr para o hospital, chegando no hospital, toda aquela cena igual, todos os medicamentos iguais, em menos de 2, 3 meses, antibiótico de novo. E aí, mais um mês afastado da escola, voltou para casa, tudo de novo. Voltou para a escola, depois de um mês. A primeira semana, outra crise respiratória. Aí tivemos que correr de novo para o hospital, tudo aquilo de novo. Antibiótico de novo. Então, assim, em 4 meses já era o terceiro ciclo de antibiótico, sendo que o primeiro tinha sido de 15 dias. E aí eu falei, não, tá tudo errado. Aí eu resolvi sair da escola para olhar, observar ele. Eu tive essa oportunidade, então sou muito grata. Eu tive essa oportunidade para olhar diferente para ele, para buscar algo de diferente. Então, a pediatra encaminhou para uma pneumologista, a qual me deu o diagnóstico de que seu filho tem asma. Tá. No fundo, eu achava que ele não tinha asma, porque ele corria muito, ele anda muito de bicicleta e ele nunca teve falta de ar. Então, assim, os sintomas que ele apresentava eram sintomas alérgicos. Então, ele começava a coçar os olhos, ele tinha muito no nariz coceira, espirrava muito. Bia, você tá me ouvindo bem? Você quer que eu coloque meu fone? Não, tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. Ele espirrava muito, então assim, eu achei estranho esse diagnóstico, meio que lutava contra esse diagnóstico, assim, o filho não tem asma, pode ser que isso vire uma asma, mas meu filho não tem asma agora. Mas ela falou assim, olha, a gente vai tratar com corticóide contínuo. Esse é o jeito que você vai tratar para ele não ter outras crises, porque ele já teve 4 crises que você vai para pronto-socorro e aí você toma remédios fortíssimos. É melhor você dar um corticoide mais fraco do que você ficar dando para ele essa bomba que você está dando toda vez. E eu não sabia o que fazer, então iniciei esse ciclo. E eu dei 4 meses a bombinha para o Joaquim, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Depois de 4 meses, eu comecei a sentir que meu filho estava mudando a personalidade dele por causa do corticoide. Eu não conseguia mais ver, porque ele sempre foi muito sensível, muito observador, muito calmo, uma criança que gosta de se concentrar, que gosta de fazer coisas que demandam atenção. E eu percebi que ele estava tendo fuga de demanda, que ele não estava conseguindo mais lidar com aquilo que ele gostava de fazer. E ele também não conseguia se
controlar, mas assim, tudo bem que ele é uma criança de 4 anos, mas ele já tinha uma capacidade emocional maior antes de tudo que aconteceu. E eu tava Aham. vendo que ele já não tinha mais. E eu comecei a perceber do corticoide, dessa agitação, dessa, né? Porque, querendo ou não, mexe com todo o hormônio, né, do nosso corpo. E aí eu falei, não, eu não quero mais, eu acho que ele tá bem, mas por conta própria e sem, infelizmente, sem nenhum tipo de suporte profissional, eu decidi parar o corticoide de uso contínuo. Eu fui na doutora, eu falei para ela, ela falou, olha, Dora, eu acho que você tem que procurar outras alternativas, mas eu não encontrei outras alternativas, eu não tinha naquele momento, e eu queria parar o corticoide. E aí eu parei, infelizmente, ou felizmente, enfim. E só que a gente foi para a praia bem nessa semana. Então a gente teve uma mudança muito brusca de temperatura e de ambiente, de tudo mais. Quando a gente chegou na praia, estava muito vento e muito frio. E quem tem esse tipo de quadro, né, ele se intensifica na presença de muito vento, muito frio, mudança brusca de temperatura e tudo mais. Então, teve aquela mudança à noite, do lado do nosso quarto entrou um fumante, mas assim, que estava fumando assim de uma forma descontrolada, e ele já tinha tido aquele impacto do clima, e aí a fumaça entrava no nosso quarto, e a gente pediu para trocar de quarto, mas não tinha como naquele momento. E no meio da noite, naquele dia, no meio de um lugar muito distante, que não tinha hospital, meu filho entrou em crise respiratória. E, a- Caramba. e aí eu tava com a Aerolim na bolsa, graças a Deus por isso, né? E aí eu dei o Aerolim. E naquele momento ali, de madrugada, com meu filho no colo, eu mandei uma mensagem no seu Instagram, Bia. Então, assim, estava desesperada mesmo, em todos os aspectos. E assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí você me respondeu e eu fiquei tão feliz que você nem imagina o quanto que aquela mensagem foi importante para mim naquele momento. Eu estava muito desesperada. E aí você me mandou um vídeo falando como tratar asma com cuidados naturais com a Ayurveda. E eu assisti ali mesmo, naquela madrugada, eu assisti e já vi algumas coisas e decidi, vou fazer o ciclo do Aerolim para fazer o resgate. E assim que vamos embora, né, amanhã, assim que a gente acordar, a gente vai embora para casa. E assim que eu chegar em casa, eu já vou aplicar todos os cuidados que eu vi no vídeo. E estava começando o desafio do Farmacinha Natural. Era a troca de estação e estava começando. E aí eu já me inscrevi para participar do desafio. E aí eu comecei, eu fiz tudo que estava no vídeo. Como eu disse, assim, eu não entendia nada do que estava ali, porque eram informações que eu nunca tinha tido contato. Mas eu, no fundo do meu coração, falei, nossa, eu já tentei tanta coisa, eu já tinha tentado tantas outras coisas, tudo que eu conhecia sobre alimentação natural, tudo que eu conhecia sobre alimentação, até outros tipos de alimentação que não digo que não são bons, são bons, mas eu acho que tudo tem o seu momento certo de ser utilizado. Naquele momento não era o que seria bom para o Joaquim para se restabelecer. Eu tinha tentado várias coisas terapêuticas e não tinham dado certo. Então, eu sentia no fundo do meu coração que era para eu tentar isso, que eu acreditava que ia dar certo. Então, eu comecei a fazer tudo o que você estava falando, e especialmente no desafio. Assim que você colocou as primeiras receitas do desafio, o chá da imunidade, o citopalade, eu já comecei a dar para ele, a fazer com ele, porque eram todos os sintomas que ele estava sentindo. E aí eu comecei a ver que ele começou a responder muito bem.
E aí a pneumo queria que eu voltasse as 2 bombinhas de uso contínuo. E aí eu não voltei. Eu não voltei as bombinhas porque ele estava respondendo muito bem. Só que eu fiz exatamente tudo o que você foi falando. Eu fui fazendo assim, como você mesma diz, receita de bolo, né? Fui fazendo o passo a passo, incluindo as preparações, e conforme você foi ia dando as aulas com relação à blindagem da imunidade, eu fui colocando tudo em prática para ativar a imunidade e também para desativar os sabotadores. Então, eu Sim. fui vendo os sabotadores, fui tirando os sabotadores, fui colocando aquilo que eu precisava para aumentar a imunidade dele. E ele foi respondendo, o corpo dele foi melhorando daquela crise. E aí eu fui tratando com isso. E aí, assim, quando acabou o desafio, o Joaquim não estava tomando nenhum remédio, ele tinha conseguido, o corpo dele tinha conseguido se recuperar da crise, que tinha sido uma crise, né? Depois de 4 meses sem ter nenhuma crise recorrente, ele teve essa crise, e aí depois o corpo dele, só com as coisas do farmacinha, conseguiu se recuperar. Então, eu falei, nossa, não tinha nem dúvida absolutamente nenhuma de que eu ia comprar o curso, assim, zero dúvida. E aí eu comprei e comecei a aplicar mais os cuidados, mais coisas, e comecei a observar muito mais ele, comecei a anotar como era o cocô dele, o que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque por mais que eu tiver que ele estava controlado, porque tudo estava controlado, as crises estavam controladas, mas ele estava sempre doentinho, ele estava sempre com os sintomas. Então, eu estudando, né, ali assistindo todas, voltei às aulas do Beabá da Mama lá do início, comecei a escutar as coisas que eu estava falando sobre a Ayurveda, para começar a tentar entender melhor, assimilar melhor o conhecimento para eu aplicar com ele. E aí eu fui percebendo, fui começando a olhar outras coisas também, não só para o sintoma que ele estava tendo de crise, mas para ele como um todo. E aí eu comecei a observar que o intestino dele estava muito ruim, que ele estava indo no banheiro de 5 em 5 dias. Eu comecei a observar que os sintomas, eles acompanhavam o Joaquim sempre, assim. Ele estava sempre com esses sintomas. Não tinha um dia que ele não tinha nenhum sintoma. Então, eu comecei a observar e aí ver o que você fala no curso, que o que você fala nas aulas e o que você explica muito bem no Beabá da Mama, que é que quando o seu filho tem muitos sintomas alérgicos, é porque ele está com uma digestão que não é com acne ruim, com a digestão que não é tão boa. Então, eu comecei a observar o quê? Que ele estava com prisão de ventre e que ele tinha má digestão, que o acne dele que não era tão bom. Por isso que ele está ficando tão doente. E aí, a gente fez vários testes de alergia nele. Foi até proposto um tratamento com vacinas para ele de alergia. Deu algumas alergias no teste inicial que a gente fez antes de começar a farmacinha. E agora, em novembro, a gente fez outros testes de alergia. E o nível de alergia dele está diminuindo Olha com só. o uso da farmacinha. Então, a pediatra que hoje eu troquei de pediatra, ela é homeopata, e ela me falou, ela falou assim, olha, Dora, tá, tipo assim, ele tá muito diferente, ele parece o pulmão dele tá diferente, tipo, o pulmão dele é outro pulmão, assim, é incrível. Falou, nossa, quem é, né? Qual que é esse curso? Quais são as coisas que você dá para ele?
porque ele tá muito melhor, assim, o pulmão dele de fato tá diferente. E eu acredito, a pediatra falando isso pra mim, ela falou assim, eu acredito que se continuar dessa forma, eu acredito que você vai conseguir, que vocês vão conseguir reverter esse quadro alérgico que ele tem. Porque isso já está acontecendo e a gente está vendo a nível de exame. Uhum. Que maravilha, Dora. Tô arrepiada aqui dessa É, história. eu tô muito feliz, assim, com os resultados que eu tô tendo, muito mesmo. Que conquista, hein? E é isso que você falou é impressionante, porque para já estar aparecendo nos exames, é porque essa mudança já está bem profunda no corpo dele, sabe? Porque demora para aparecer em exame. Quando algum desequilíbrio aparece no exame, é porque ele já está se desenvolvendo no corpo há muito tempo. Então, que interessante, que incrível, né? Maravilhoso. Não, tá? E Feliz por assim, você. e não tem preço, né? Assim, para mim, eu acho que o mais para mim importante é ver ele bem, é ver ele sorrindo, é ver ele assim, sabe? Sem ter aquela medicação que mudava o humor, que muda a personalidade, a característica pessoal, né? Ver ele normal. Então, isso para mim é muito importante, assim, e ver que muda a perspectiva da criança. Por exemplo, você olhar para uma criança, ah, que dó dessa criança, né? Essa criança sempre doente, essa criança, ah, que pena dessa criança. Ah, mas é assim mesmo, né? Todo mundo é doente mesmo, todo mundo fica assim mesmo. Então, ah, é normal, vai passar, tadinho. Mas por enquanto, ah, que dó que ele é assim fraquinho, né? E não, tipo, você tem a capacidade de, tipo, nossa, ele tá bem, sabe? Passou aí tá passando agora o verão. Claro que o verão é um pouco diferente do inverno, mas assim, tá super bem, sabe? Tá forte. Desde quando eu comecei o Farmacinha, que foi quando ele teve a última crise, que foi essa antes de eu conhecer o Farmacinha, desde quando eu conheci, que eu comecei a aplicar até agora, eu não Aham. comprei nada, zero. Ele usou zero remédio de farmácia. A única coisa que a gente usa, às vezes, quando eu percebo que ele tá custando demais, assim, que tá alguma coisa que tá incomodando ele, a única coisa é um soro biológico que nem é para lavar o nariz, não faço mais isso. É tipo, é só aquele espirrinho mesmo, assim, só para ajudar, mas assim, nem uso. É muito raro usar. Então, assim, é algo. É Se for, impressionante. eu falo assim, ó. Se você é uma mãe que acredita que tem um outro caminho, você está no lugar certo. Faça todos os cuidados, siga os cuidados, porque existe um método, então o método ele precisa ser seguido. Se você não conseguir aplicar, é porque precisa aplicar da forma certa, o passo a passo ele é muito importante, porque tudo faz sentido, né? Foi uma coisa estudada, uma coisa que foi pensada, tudo, uma coisa faz sentido para outra coisa funcionar. Então tenta, sabe? Faz o teste, fazendo tudo certinho, porque eu tenho certeza que assim como eu tive resultados maravilhosos, você também vai ter e que essas coisas que eu estou dizendo, né, não são únicas do meu filho, mas que esse eu acho que é o propósito da Bia, é ajudar muito mais pessoas. E é o propósito que eu estou aqui, porque se a história do Joaquim, de repente, você está passando aquilo que eu passei, de desespero, de não saber o que fazer, de repente, olha só, isso me ajudou muito, pode ser que te ajude também. Maravilha, Dora, é isso aí. Muito, muito lindo que você está compartilhando. E resultados tão rápidos, né? Incrível. Na própria semana do desafio, você já conseguiu tirar as bombinhas dele e continua nessa conquista aí já há alguns meses, né? Vocês entraram em setembro, não foi isso? Do Foi, ano passado. foi. Então, fico
muito feliz aí pela sua coragem, sua garra, né? Querer conhecer algo novo. Isso que você falou é fundamental, é um método, tem um passo a passo. Mesmo que a gente não entenda no primeiro momento por que do passo a passo, o porquê desses cuidados ou aqueles, quando você bota em prática, e por isso que eu montei o desafio, né? Para que você já tenha esse gostinho e ganhe essa segurança, você vê o resultado. E aí depois, se você quiser, você pode ir lá estudar, como a Dora fez, foi lá ver o material mais teórico, para entender os porquês, né? Dos cuidados e entender um pouquinho melhor as necessidades de uma criança para ela ter saúde. E outro ponto que a Dora falou e que eu achei incrível, Dora, é essa coisa da gente sair desse lugar de criança é assim mesmo, fica doente, fica muito doente, né? Associar a infância à doença. Um pouco como a gente faz com os idosos, né? A gente tende velhice é sinônimo de dor, é sinônimo de doença, de mal-estar. E não é para ser assim. Não, definitivamente não é para ser assim. Menstruação também, né? A gente faz essa associação muito grande, menstruação com dor, com coisa ruim. E só vai ser, a infância só vai estar associada com doença, a velhice, a menstruação, se a gente não tem saúde de verdade, né? Então, como a gente está falando aqui das crianças, é fundamental cuidar da saúde da criança para não precisar cuidar da doença, que é o que a Dora está experimentando aí. Antes ela estava presa lá, né? Essa sensação que a gente fica, que a gente fica correndo atrás do próprio rabo, você não consegue, entra num círculo ali vicioso que você não consegue sair, parece uma areia movediça, né? Que vai te puxando cada vez mais para baixo. Mas tem caminhos alternativos, né? Tem como a gente, se a gente quiser, a gente querer ação, sair disso. E Dora, nesses 4, 5 meses que você já está aplicando farmácia natural, que situações assim que você enfrentou com o Joaquim, além dessa questão da asma, logo no início no desafio, tiveram outras questões nesses últimos meses que você conseguiu superar com farmácia natural sem precisar do remédio da farmácia? Como eu falei, ele estava sempre com sintomas, né? Então, os sintomas de gripe, os sintomas de resfriado, é algo constante aqui. Então, sempre tem sintomas alérgicos também. Então, sempre que começa olhinho, a coçar, a coceira, o nariz espirrando demais, eu vou no citopalade. Sempre o problema da má digestão, né? Que agora a gente está começando a tratar um pouco melhor essa questão da digestão. Que a gente está tratando com tricato antes das refeições. Quando eu percebo que ele está mais assim, que eu percebo que ele não está muito bem, que ele vai gripar, eu uso bastante o chá da imunidade. Eu percebo assim que se eu fizer um intensivo de chá da imunidade, e quando ele tá com tosse, quando ele vai gripar, eu uso muito o chá da imunidade. Eu percebo que de fato funciona muito bem, assim, se eu faço uma garrafa e eu vou dando ao longo do dia para ele, a gente faz assim, eu pego copinhos bonitos e eu coloco chá pouco, para ele ver que é pouco, assim. E aí eu coloco do lado dele e a gente vai jogar um jogo de xadrez. Eu falo, enquanto a gente tá jogando esse jogo de xadrez, a gente vai tomando bem de golinho, assim, tipo, joga uma peça, toma um golinho. Tipo, pra ele, sabe? Para tirar a atenção dele do chá, né? É isso, assim, tipo assim, isso aqui é só um golinho. Aí eu sempre tomo tudo na frente dele com ele. Então, por exemplo, a gente vai tomar o chá da imunidade. O meu tá do lado, o dele tá lá, e eu vou dando golinho, ele vai dando golinho. Então, ele vai tomar o tricato antes das refeições. Eu tomo primeiro o tricato e dou o dele. Ele come o dele. Ele gosta de me ver fazer isso. Eu sinto que ele se sente motivado a fazer também. E quando o pai dele tá junto, nós dois fazemos. Nós dois comemos e aí depois ele come. Ele não questiona.
não importa o que é, assim, a gente sempre explica muito e a gente tenta fazer dessa forma. Não é aquela obrigação, sabe? É tipo assim, olha, tá na hora tá na hora da sua pastinha de cúrcuma, né? Se ele tá com muito catarro, a pasta de cúrcuma a gente dá ela 6 vezes ao dia, se ele tá com muito catarro. E assim, se fizer o intensivão ali certinho, pra gente aqui funciona muito bem. Então, todos esses sintomas que eu te falei, a gente trata muito bem. E tosse, quando a gente está com tosse ou com dor de garganta, o suco de limão com gengibre é algo assim fenomenal. É algo assim que eu aprendi, que eu levo para minha vida. Que não é só o Joaquim, assim, se eu tô mal, se eu tô ruim, assim, se eu percebo que a minha garganta começa a doer, eu já faço o suco de limão com gengibre e aí eu tomo e gargarejo um pouco. No dia seguinte eu amanheço assim, ótima. O Muito meu marido, o Joaquim. Então, esses sintomas porque são sintomas muito frequentes, né? São sim. sintomas muito frequentes, eu acho que para todo mundo, assim, eles estão assim muito resolvidos assim muito rapidamente. E agora essa questão do acne mesmo, que é você que está me ajudando, né? A gente fez um raio-x recentemente e agora, a partir de agora, a gente está com esse foco maior em tratar essa digestão do Joaquim, deixar isso melhor para que ele fique ainda mais forte, para que a gente continue diminuindo ainda mais essa frequência desses sintomas, né? Porque os sintomas em si a gente trata com o farmacinha que, assim, não tem o que falar, gente. Apareceu os sintomas, você tratou com aquilo certo, você tirou aquilo que pode estar causando aquele sintoma e colocou o farmacinha, o sintoma vai embora, assim, e parece que tá tirando com a mão mesmo. Tanto é que, às vezes, o Joaquim, ele começa a ficar como se fosse com um pigarro na garganta. Tipo assim, é tipo assim. E aí eu dou o Citopalade para ele, é incrível, assim, ele colocou o Citopalade, tipo, não tem mais, passa de verdade. Mas então, aí agora a gente está nesse processo de tratar mais o acne, né? Que é a parte da digestão dele, e a parte da prisão de ventre. A prisão de ventre a gente já diminuiu de 5 dias que ele estava ficando, agora ele já está ficando 3. Então já melhorou. Sim, E já aí, melhorou bastante. e aí agora, o nosso próximo passo é a gente aplicar a parte mais de rotina, que é de prevenção, que é o que tem o que tem bastante lá na farmacinha, né, na comunidade, que são todos os cuidados da parte de preventiva. Essa parte nós ainda estamos em adaptação do banho, da oleação. Então, essa parte a gente ainda está em adaptação aqui na nossa casa, mas a gente vai conseguir. É isso aí, é gradual, né? Vai aos pouquinhos, em cada momento conquistando uma nova etapa, né? E sempre respeitando a criança, como vocês têm feito. E adorei essa expressão que você usou, Dora, como se a gente tirasse o sintoma com a mão, né? Muito bom, adorei. Muito legal, E muito legal. incrível também isso que você e seu marido fazem, de vocês serem um exemplo para ele. Sempre falo isso também. Criança aprende imitando, o ser humano, né? A gente se desenvolve imitando os mais velhos, aquelas pessoas que são a nossa referência. E para a criança, a referência principal é mãe e pai. Então, se a criança vê a mãe e o pai se cuidando de forma natural, adotando esses cuidados, cuidando da sua saúde, a criança vai aprendendo que isso é importante e para ela aquilo passa a ser natural, né? Como escovar dente, como tomar banho, enfim, como comer, esses hábitos do nosso dia a dia. Muito legal. E Dora, conta pra gente, quanto que você gastava de farmácia antes do Farmácia Natural, com os remédios da farmácia, e quanto que tá hoje, como é que tá a sua conta na farmácia?
Ah, então, eu acho que já chegou a ter meses que a gente já deve ter gastado. Assim, essa semana eu comecei a limpar algumas coisas aqui do nosso armário, porque eu nem venho mais aqui em cima, porque a gente não usa mais nada disso que tá aqui. Tanto é que faz um ano, né, que a gente comprou, assim, muitas coisas. Mas, assim, já teve mês da gente, com certeza, gastar mais de R$ 500. E isso ser frequente, porque eram duas, né, duas bombinhas de corticoide. Mas quando toda vez que tinha que acontecer alguma coisa, tinha prednisolona, e tinha outras coisas também frequentes, assim. A gente lavava o nariz dele com soro todo dia, de manhã e à noite, quando ele estava doente, quando ele não estava. Então, assim, a gente gastava, mas assim, a gente fala soro, mas a gente gastava muito, muito mesmo com soro. E a gente hoje, tipo, a gente vê que não tem necessidade, que não tem essa necessidade dessa coisa invasiva, assim, porque ele não fica mais como ele ficava, aqueles catarros, assim, ele não tem mais. Ele não tem aquilo, então não tem necessidade. E mesmo, né, a gente vai aprendendo que aquilo é bem invasivo mesmo e que você tem que tomar bastante cuidado quando você tem o uso constante disso. Graças a Deus não aconteceu nada com o Joaquim, mas poderia ter acontecido alguma coisa com o ouvidinho e tudo mais, porque a gente fazia com muita frequência. Mas a Aham. gente gastava em torno de uns R$ 500 e a gente hoje a gente não tá, a gente só gasta com as coisas das especiarias mesmo, com as especiarias que a gente tem comprado para manter o farmacinha, mas não gasto Sim. mais com farmácia. Remédio não precisou mais comprar nesse período, então. Não, não. Desde que eu comecei a farmacinha, eu não comprei nenhum remédio. Nada de medicação mesmo, eu não compro mais. Que maravilha, muito Nem bom. Tilenol, nem nada. A Lândia ontem estava falando comigo, não sei se você assistiu, ela falou, Bia, agora até dor de cabeça eu trato com gengibre, não preciso mais comprar nem não, já. Nossa, não, não. Ai, Bia, sou muito grata, mas assim, eu acho que de tudo que o Farmacinha me trouxe, claro que o restabelecimento do Joaquim, toda essa questão dos remédios de farmácia, eu me sinto assim, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, porque eu me sentia muito culpada de dar para ele esse tipo de medicação que eu sabia que danificava a flora intestinal, que eu sabia que danificava. Querendo ou não, quando a gente danifica a flora intestinal, hoje, com medicina moderna, a gente consegue ver a importância do intestino enfim, nas nossas funções, na nossa vida. E quando a gente danifica a flora intestinal, isso significa que a gente está prejudicando nossa vida como um todo, né? E a gente sabe, hoje a gente está aprendendo sobre a conexão do intestino e do cérebro. Então, se a gente quer tanto um desenvolvimento cerebral, cognitivo, se a gente busca tanto isso a gente emocional, porque né, um desenvolvimento emocional tem tudo a ver com isso também. Se a gente busca tanto esses, eu acho que a gente está olhando e está percebendo cada vez mais que quem tem mais inteligência emocional consegue se destacar mais na vida e consegue ir mais longe na vida. Antes a gente olhava a inteligência emocional de uma forma diferente. Hoje a gente está colocando ela num lugar mais importante na nossa vida. E essa busca, ela de fato tem mostrado que a gente está indo num caminho que é esse o caminho mesmo. A gente precisa se preocupar e se desenvolver emocionalmente mesmo. E fazer isso com as nossas crianças é algo que vai deixar elas um passo à frente na vida delas quando elas crescerem e se tornarem adultos. E se a gente está falando de tudo isso, a gente precisa cuidar desse nosso corpo, a gente precisa cuidar desse nosso intestino. E se todos esses remédios da farmácia, eles danificam esse intestino, eles danificam também toda essa questão cognitiva e emocional. Então, Exato. só, não é só dar um medicamento para a criança durante a infância dela inteira, mas é se preocupar com o que isso vai causar anos futuramente. Como que essa criança vai conseguir se desenvolver no futuro quando ela estiver maior, quando ela, enfim, estiver precisando dessas habilidades que são base na vida.
Então, eu me preocupava muito com isso me deixava, eu me sentia culpada de não saber como fazer. E a partir do momento que eu fui empoderada com essas informações, de saber o que fazer, de ter uma opção, aí está no meu controle, se eu quero usar ou não. E aí sim, eu tenho um poder de decisão. Porque quando eu não tenho opção, é uma coisa, né? Que daí eu não tenho opção. Aquilo que eu fiz até antes de eu conhecer e de eu ter acesso às informações, tá tudo certo. Porque era o melhor que eu podia. Mas a partir de agora, sim, eu tenho opção. Agora, sim, eu tenho uma opção. Então, isso me deixou extremamente feliz. Isso me deixa assim, nossa, ai, agora eu consigo fazer o que eu acredito, porque eu tenho ferramentas de fato para fazer isso. E eu acho que outra coisa muito importante para mim, que abriu os meus olhos de uma forma diferente, que o Ayurveda trouxe, que você trouxe através do Ayurveda, foi na questão da simplicidade da vida e da alimentação. Porque eu sempre, faz 10 anos que eu busco me alimentar melhor, que eu busco ter um estilo de vida melhor. Isso já fazem 10 anos que eu vivo dessa forma. Eu vou virar só um pouquinho aqui. Ah, Porém, você ficou eu de lado buscava de agora. uma forma muito complicada. Dora, Oi? você tá de lado agora, é isso mesmo? Ah, Ah, é voltou. porque. Não, vou fazer assim, ó. Eu buscava de uma forma muito complicada. Eu achava que para eu fazer uma comida muito saudável, tinha que ter muitos ingredientes. Então, às vezes, eu demorava horas na cozinha tentando preparar uma coisa saudável. E eu comecei a ver a alimentação de uma forma diferente. A gente, né, na nutrição moderna, funcional, a gente vê o alimento como um nutriente, né? E ele é de fato um nutriente, mas ele é muito mais que isso. Às vezes a gente subestima os alimentos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma variedade gigantesca e enorme. E às vezes a gente pensa infelizmente, a sociedade e todo o marketing, às vezes, influencia a gente a pensar que a gente precisa de todos os alimentos e de todos os grupos e de tudo que existe ao mesmo tempo em todas as refeições. E, às vezes, isso leva a gente a uma escravidão, a um tempo e uma energia e uma preocupação com essa alimentação que não tem essa necessidade. Porque o alimento, ele é maravilhoso. Assim como o nosso corpo, ele é completo. Às vezes Sim. você olha uma fruta e ela tá ali inteira, completa, integral. Você vai se alimentar daquilo. Se alimentar daquilo com tranquilidade, com calma, num ambiente legal. Você não precisa de 5 diferentes. Aprecia aquela uma que você está ali. E isso, essa ideia, esse conceito, de verdade, esse estilo de vida, assistindo as aulas e vendo tudo mais, meio que entrou no meu coração, assim, de que é isso que eu tenho que levar também para o meu filho quando eu vou montar o prato dele na hora de se alimentar, quando eu vou preparar o café da manhã dele, que eu não preciso de todos os Complexificar, né? grupos que pode ser mais simples, especialmente quando ele está doente, que eu não vou dar aquele monte de variedade, toda aquela dificuldade de você compor um prato extremamente nutricionalmente equilibrado e tudo mais.
ele tá doente, ele nem mal vai conseguir digerir um tipo de coisa. Então, que a gente pode ter mais calma nas nossas preparações, que a gente pode voltar um pouco mais para aquilo que é raiz, sabe? Que a gente já aprendeu há tanto tempo, que existe há tanto tempo no nosso país, aquilo que é mais base mesmo da nossa cultura, aquilo que está na época, aquilo que é que de fato é da estação, as coisas mais simples, assim. Então, Exatamente. isso foi uma ideia que mudou bastante a nossa forma de alimentação aqui na nossa casa. E, e eu agradeço muito também a você, Bia, de trazer com bastante carinho e bastante ênfase a questão da alimentação como base para a melhora da saúde e a importância de a gente tentar fazer os preparos da nossa alimentação na nossa casa, com as especiarias, de uma forma simples, porque eu acho que isso tem assim relação direta com a grande evolução do Joaquim. Que bom, Dora, fico muito feliz. E você passou, quais foram assim os seus desafios nesse período de uso do farmacêutico natural? Imagino que tenham surgido aí alguns desafios, alguns momentos difíceis de adaptação. Quais foram eles? Pode compartilhar um pouquinho? Posso. Como essa questão de cozinhar estava meio que distante, assim, eu tinha voltado a trabalhar, então eu não estava cozinhando mais diariamente. E a forma como eu cozinhava também era muito diferente. As especiarias não faziam parte da nossa alimentação. Então, essa transição de passar a cozinhar em casa foi bem difícil, foi bem desafiadora. Essa transição de olhar para o prato, principalmente quando o Joaquim está doente ou com alguma questão que eu percebo que pode evoluir, de mudar a alimentação, de assim, calma lá, ele não tá bem, então precisa mudar a alimentação. Isso foi algo meio difícil, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa preocupação. Nossa, a criança precisa comer, a criança precisa comer, a criança precisa comer, quanto mais comer, melhor. Quanto mais ela vai forte, ela vai ficar, e se ela não comer quando tá doente, ela vai piorar, vai ter que ir pro hospital. E a gente tem um desespero e uma ânsia que parece que a gente quer enfiar a comida goela abaixo dessa criança, ou de um adulto, ou de qualquer pessoa, e a gente não dá tempo para o corpo se restabelecer. Então, inicialmente, eu tive que meio que um bloqueio, e aos poucos eu fui colocando isso em prática, e agora eu percebo que quando eu faço uma alimentação diferenciada, quando ele está doente, ele se recupera assim muito mais rapidamente, muito mais rapidamente. E eu acho que o mais difícil para a gente até agora mesmo é agora esse próximo passo de incluir a prevenção, que é a questão da oleação, que é muito diferente para a gente, né? Que é uma coisa que a gente nunca fez, e trocar o banho pelo banho da manhã. Então, são desafios aí que a gente ainda tem para a gente Sim. poder caminhar. E, Dora, resume aí em poucas palavras, se você conseguir, que você já contou bastante da sua história, o que que mudou? Né? Faz um recap. O que que mudou na sua vida e na vida do Joaquim depois de farmácia natural? O nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, essa questão de eu estava sempre muito ansiosa e chegava, a gente ia dormir, eu e meu esposo, e a gente ficava o tempo todo levantando para ver o Joaquim, o tempo todo acordando, a nossa qualidade de sono nem era muito boa mais, porque a gente estava sempre tenso. E a gente estava começando a ficar estressado por conta disso também. Então, ver o Joaquim melhor, sabendo que ele não vai ter uma crise respiratória durante a noite, isso eu acho que trouxe paz e uma calma para a gente conseguir dormir melhor, para a gente conseguir prosseguir a vida de uma forma mais leve, sabe?
Que eu acho que quando você não dorme bem, ou quando você está muito estressado, muito tenso, ansioso, você não consegue seguir a sua vida, né? Então, isso mudou bastante. E eu acho que essa calma e essa paz de que ele tá melhor, ele tá bem, ele tá se desenvolvendo, isso trouxe pra gente uma alegria muito grande como pais. Então, acho que esse é o maior ganho, assim, essa tranquilidade, essa segurança de saber o que fazer também. Não tem preço, né? E, e o que que você mais gostou lá do Farmacinha? Implementando o método, o que que você mais gostou? Ah, eu acho que o que eu mais uso do Farmacinha, bastante, eu uso bastante todo o material do que o Vicente come. Eu adoro, adoro, adoro usar. Eu gosto bastante Eu gosto de cozinhar, assim, comidas saudáveis. Eu sempre, né, nesses 10 anos é uma busca. Mas eu acho que o que o Vicente come tem bastante receita prática. Então, não é aquela coisa que você demora para fazer ou que é muitos ingredientes. Eu amo receita prática, de 2, 3 ingredientes, assim, simples. Então, os ingredientes são fáceis de encontrar, são simples, e a receita fica super gostosa. Tanto é que o Joaquim, ele come tudo que a gente faz. Eu, o Lucas, já, né, gostamos, mas o Joaquim, ele nota, mamãe, tá wonderful, tá 100%, tá? Ele adora. Então, eu uso muito, Bia, eu uso muito o que o Vicente come. Eu amo as receitas. Eles estão Ah, de parabéns, assim. que Muito bom. bom. O Vicente fala assim, quando a gente faz alguma coisa que ele gosta muito dele. E aí, Vicente, tá bom? Não tá bom, não, mãe. Tá maravilhoso. Ai, gente, essas crianças são demais. Não, eles são demais. Ô, Dora, então, para a gente terminar, finalizar, que mensagem você deixaria para as mães que estão te ouvindo agora e que talvez estejam vivendo aquela mesma situação que você viveu ano passado, antes de entrar no farmacinha, aquela angústia, aquele desespero, e que estão começando essa jornada, né, de realmente cuidar da saúde dos seus filhos, blindar a imunidade deles, para deixar de ser refém dos remédios da farmácia? O que você teria para falar para essa mãe? Eu diria o seguinte: acalma o seu coração, confia no seu instinto, porque se ele te trouxe até aqui, é porque você está buscando uma forma diferente de lidar com essas situações. Tem muita informação, então acalma o seu coração e vai seguindo o passo a passo. Vai devagar e com calma que você vai conseguir colher muitos benefícios. E talvez mais benefícios, muito mais benefícios do que eu colhi. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Você é capaz. E através dessas ferramentas que existem aqui, você vai ver o quanto que você vai ser mais capaz ainda de cuidar do seu filho. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Vai dar tudo certo. Você é capaz. Muito bom, Dora, adorei. Muito obrigada. Acho que com essa mensagem de ânimo para as mães, só vai ficar de fora quem quiser, né? Então, muito bom, muito inspiradora a sua história, a história do Joaquim. Fico muito feliz de ter contribuído para que vocês tenham, né, todas essas conquistas que vocês estão conseguindo ter ao longo desses últimos meses. Conta comigo sempre e que vocês continuem com muita saúde, melhorando cada vez mais. E tenho certeza que agora só melhora. Bom, Bia, eu queria te agradecer imensamente por tudo, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Você desenvolveu algo incrível, que eu tenho uma admiração imensa e uma gratidão profunda, porque fui impactada através do seu conhecimento, da sua busca, né, da vida do Vicente. Então, agradeço ao Vicente também, que ele já veio com um propósito aqui para essa terra lindo. E que ele já, olha, já espalhou várias sementinhas por aí
Então, obrigada pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua família, que juntos vocês fazem algo de fato transformador e algo muito especial para todos nós. Então, que o seu trabalho possa continuar e que muitas famílias, assim como a minha, sejam beneficiadas através disso. E eu tenho certeza que isso é, de fato, como germinar sementes, e isso vai acontecer e vai acontecer ao longo de muito tempo. Então, com todo o meu coração, muito obrigada, que o Senhor abençoe a vocês, a vida de vocês, ao seu filho especial, e que vocês possam colher muitos bons frutos também do trabalho de vocês. Amém, Dora, obrigada. E quando você estiver no Rio, por favor, me avise para a gente se encontrar. É Você o sonho do meu filho. Né? Ele ama sotaque carioca. É o sonho dele é ficar sentado do lado de um carioca conversando o dia inteiro. Então ele vai gostar de ficar junto do Vicente, conversando, carioquês. Ah, vai. Muito bom, Dora. Muita saúde para vocês, que 2024 seja um ano aí de muitas mais conquistas. Obrigada, Bia. Estamos juntas. Estamos juntas. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Amém, você também. Tchau. Tchau. Gente, gostaram da história da Dora? Que história incrível, né? Muito inspiradora, muito emocionante. E quem quiser, como a Dora falou, ter essa experiência, ter as conquistas que a Dora teve, talvez até conquistas maiores, eu deixei aqui fixado nos comentários para você escrever 2201 e participar do Desafio Farmácia Natural. Todas as mães que eu tenho conversado aqui, não sei se vocês perceberam, mas começaram com o Desafio Farmácia Natural. Deram os primeiros passos nesse universo dos cuidados naturais no Desafio Farmácia Natural. E vocês podem ver como faz a diferença, né? Como todas essas mães já viram o resultado no desafio. Então, eu vi aqui, enquanto estava falando com a Dora, eu vi que tinha muita pergunta, né? Porque a Dora falou de uma série de remédios do Farmácia Natural, cuidados, que vocês ficaram perguntando aqui. Eu não tive como responder na hora, mas a resposta para vocês é a seguinte: venham para o desafio. A resposta para todas as suas dúvidas e perguntas, seja de receita, seja de cuidado, seja sobre o que fazer em relação a uma situação específica que o seu filho ou a sua filha esteja vivendo nesse instante, a sua família, vem para o desafio, que no desafio você vai ter todas as respostas. Confie em mim, eu te garanto isso. E o desafio começa na segunda-feira. Hoje ainda é quarta, hein? Então se inscrevam, digita 2201, o desafio é gratuito, online, e vai ter muita coisa boa. Então você tem aí a faca e o queijo na mão para mudar esse jogo, para realmente começar a blindar a imunidade do seu filho, como a Dora, mãe do Joaquim, está fazendo, como a Lândia, mãe da Letícia, que esteve aqui comigo ontem, também está fazendo, já tem conquistas, a Stephanie, a Jéssica e todas as outras mães que eu conversei nos últimos dias e que ainda vamos conversar aí nos próximos dias. Ainda estamos no aquecimento desse desafio. Então imagina, se o aquecimento já está assim, imagina o desafio, né? Então se preparem. E mais tarde, às 19 horas, a gente tem mais um encontro. Eu e Ricardo Piedras vamos estar com vocês aqui, para a gente continuar nossas conversas. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar nos comentários da live, no meu direct também, que a gente vai respondendo ao longo do dia. Combinado? Um beijo muito grande para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muita saúde para todas nós, para os nossos filhos e filhas. E às 19 horas espero vocês aqui nesse Instagram. Beleza? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.